pessoal, bora realizar. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui no canal. É hora de realizar. Vamos começar falando sobre um tema que é imprescindível, é extremamente importante, e eu vejo que se você que é empreendedora, que é empresária, microempresária, que é uma MEI, não tiver, a sua empresa vai falir, a sua empresa vai morrer. Estamos falando de planejamento. Eu faço parte, para quem não me conhece, eu faço parte de um grupo de mulheres empreendedoras, onde nós temos lá vários nichos de mercado, várias situações, e temos desde uma empresa pequenininha, uma empresa de uma só, como a minha, por exemplo, como também algumas empresas que são médio e até grande porte, né, que tem uma equipe, que tem alguns funcionários, tem gerente, tem um supervisor, enfim. E conversando com essas mulheres, aplicando algumas ferramentas, inclusive do projeto Empresa Nota 10, que é uma idealização minha. Se vocês olharem aí alguns vídeos atrás, tem lá um vídeo sobre os pré-requisitos da empresa Nota 10, o que é necessário para se tornar uma empresa Nota 10. Então eu convido você, que é mulher, empreendedora, empresária, microempresária, a participar desse projeto, respondendo ao meu questionário qual é a sua dificuldade ou a sua maior dificuldade na gestão da sua empresa. Então eu já tive alguns feedbacks e eu posso garantir para vocês que uma coisa comum é justamente a falta de planejamento. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, tanto para elas como depois que elas me deram o feedback, algumas perguntas que na verdade formam a ideia do planejamento, que é o estudo de mercado, que é o estudo do próprio nicho, a concorrência, enfim, como é que está o comportamento do cliente, né, do consumidor final, para aquele nicho que a pessoa está trabalhando, está atuando. E o que a gente percebeu? Na verdade, a gente viu que a grande maioria não faz esse estudo, não faz esse planejamento. Então vamos dar aqui um exemplo, por exemplo, a gente tem lá alguns profissionais liberais, né? Por exemplo, tem uma pessoa que ela fornece quentinhas, né? E aí eu conversando com ela, perguntei então, você estudou a concorrência, viu se tem mais alguém na região que entrega também do mesmo formato que você? Ela disse não. Você estudou a renda per capita da região para você formar o seu preço? Estudou a concorrência também para se basear no preço, para ver quanto que você poderia cobrar, além, obviamente, dos custos que você também deve calcular, os custos de cada produto, de cada matéria-prima, enfim, para que você tenha aí um custo final, né, um custo justo, que seja o praticado no mercado e que também gere um lucro para você, né? Também não fez. Perguntei se ela usa indicadores, né, indicadores a cada semana, a cada mês, para ela perceber o histórico, qual é o histórico da empresa dela. Também não tem. E aí a gente foi descobrindo que tudo isso é o que? É a falta de planejamento. Então, se o seu negócio, se você não começa a formar um hábito, não começa a ter um hábito de fazer esse planejamento, que inclusive deve ser revisto de tempos em tempos, tá? O planejamento não é uma coisa fixa, até porque tudo muda, nós estamos em constante movimento, estamos mudando, estamos nos transformando, então é preciso rever de tempos em tempos, né? E aí cada um tem um critério, depende de algumas situações, pode ser uma vez a cada bimestre, outros a cada trimestre, outros até a cada 6 meses, e
tem algumas coisas, algumas situações que vem o planejamento anual, né? O que eu não aconselho. Hoje as coisas acontecem muito rápido, né? As informações chegam muito rápido, a gente tem acesso à informação, então nada melhor do que a gente estar atento aí ao comportamento do consumidor, atento à concorrência, né? Você deve se perguntar sempre se o seu negócio tem margens de crescimento, se ele está apto aí a crescer, a acompanhar o crescimento não só na sua região, mas talvez você pode colocar em uma coisa mais ampla, pensando na sua cidade, pensando no estado, pensando a nível Brasil e até também, por que não, a nível internacional, não é mesmo? Mas para tudo isso a gente precisa ter um planejamento. E eu gostaria então de compartilhar com vocês, a partir aí dos próximos vídeos, como é que a gente monta, como é que a gente elabora. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? E eu falo para vocês que desde que eu comecei a usar o planejamento, tanto na minha vida pessoal, como na vida da minha empresa, eu garanto para vocês que as coisas ficam muito mais fáceis, inclusive com relação à contabilidade, quando pede alguma situação para a gente não se perder, porque antes eu tinha problema com pagamento, às vezes vencia uma conta e eu esquecia, né, porque não tinha um planejamento, não tinha uma organização, enfim, e aí pagava juros sem nenhuma necessidade, ou seja, está tirando dinheiro do caixa, jogando dinheiro fora. Então aprendi que fazendo todo o meu planejamento semanal, diário, mensal, a gente consegue controlar com muito mais eficácia, com muito mais eficiência, não só o departamento financeiro da empresa, mas a empresa como um todo. Para isso que existe o planejamento. Eu citei aqui o exemplo do financeiro, que é uma área crítica, né? Vamos dizer assim, é um setor mais delicado das empresas e que a gente vê uma certa dificuldade, principalmente para a mulher que tem que tomar conta da casa, que tem que tomar conta dos filhos, e aí ela tem a empresa e muitas vezes o relacionamento dela não está bem porque a empresa não está bem, e muitas vezes a empresa não está bem porque o relacionamento também não está bem. E o que eu venho percebendo é que existe sim um desgaste muito grande, um estresse muito grande, que é ocasionado, na grande maioria, pela falta de planejamento. Lógico, não são todos os casos, acontecem alguns acidentes, alguns eventos que a gente não tem controle nenhum, né? Temos muitas coisas que a gente não tem controle nenhum na vida, né? Mais até do que temos controle, mas são exceções, né? A grande maioria a gente vê que realmente um planejamento bem elaborado, bem estruturado, ele poderia evitar várias situações, vários níveis de estresse para a proprietária, para a sócia dessa empresa, que muitas vezes tem que se desdobrar, tem que fazer a dupla, a tripla jornada para poder dar conta de tudo, né? Então, se você já passou por isso, como eu, que já por várias vezes passei um estresse muito grande, tentando conciliar, tentando matar os leões, né, que a gente fala, tentando matar os leões aí, porque a gente não consegue se planejar. Então essa é a hora, e eu convido você a seguir aí essas dicas para poder melhorar tanto a organização da sua empresa como a organização na sua vida pessoal, tá bom? Então a primeira coisa que você vai fazer é registrar todos os seus problemas de alguma forma. Encontre aí uma melhor aplicação, eu posso deixar aqui os links para você observar depois qual seria a que você melhor se adapta. Se você já usa alguma ferramenta desse tipo, ótimo, continue usando, né? Vamos aproveitar. E se você não usa, eu dou a dica aqui para você começar a usar. A gente tem a agenda do Google, a gente tem o Outlook, a gente tem o Trello, que é um aplicativo de projetos, de planejamento,
né? Pode ser usado para outras coisas também. Eu gosto, uso bastante, ele me ajuda na organização, no planejamento. Então, esses 3 que eu estou lembrando, eles são muito usados e funcionam muito bem. E para quem não tem muita habilidade com aplicativos, pode optar aí por uma planilha no Excel, que também é válido. Hoje, se você olhar, se você entrar lá no seu computador e escolher a planilha do Excel, se você olhar, você vai perceber que tem vários modelos. Inclusive tem um modelo lá de agenda semanal, tem um planner, tem vários modelinhos lá que já... Isso agora fui arrumar a lâmpada aqui, porque eu não estava aguentando essa luz aqui refletindo no meu rosto. Agora deu um jeito, parece que resolveu. Mas vamos lá, a gente estava falando aí das aplicações que você pode usar para começar a fazer o seu planejamento. Você que é uma empresa pequenininha ou até média, mas tem uma dificuldade aí para fazer o seu planejamento, então tome nota aí que a gente vai começar a falar disso agora, tá? Então, primeira coisa é registrar em algum documento, em alguma aplicação, algum aplicativo. Hoje tem muita coisa no mercado. Quais são as suas dificuldades hoje na gestão da sua empresa? Então, você vai colocar lá quais são essas dificuldades. Depois, você vai colocar numa sequência as perguntas seguintes. Como eu resolvo esse problema? Você deve escrever, deve registrar como isso será resolvido e buscar aí as possibilidades. Normalmente é bom você conversar com outra pessoa, porque se a gente está muito imerso aí no problema, a gente fica com dificuldade de encontrar soluções. E às vezes a solução está no próprio problema. Então, compartilhar aí as ideias para que fluam aí e você consiga encontrar uma solução. A outra pergunta é quem vai resolver? É você que vai resolver ou você depende de um terceiro, ou é outra pessoa, ou você não pode fazer nada, é só a outra pessoa que pode fazer, enfim. Então, definir, dar nome aos bois, vamos dar nome aos bois. Quem é que vai resolver o problema? A outra pergunta é, quando será resolvido o problema? Você dá um prazo, estipular um prazo, ou pelo menos prever, dar uma previsão de quando poderia ser resolvido esse problema. E a última coisa é onde ele vai ser resolvido. É na empresa, é em casa, é uma situação externa, é em outro lugar, é no banco, por exemplo, é no cartório, né, quando a gente fala de algum probleminha mais sério, enfim. Então, você deve ter isso numa planilha, você deve ter isso registrado, deve respeitar, acompanhar isso, para que você vá se livrando. Eu costumo falar, uso muito um termo, para ir tirando da fila, porque quando a gente tira da fila, a gente fica livre, né? A gente fica mais aliviado, então vai tirando da fila e dessa forma fica mais fácil, porque senão começa a acumular muita coisa, a gente perde o controle justamente porque não tem registrado em algum lugar, tá? Depois, gente, aí para entrar mesmo no planejamento, isso a gente está falando aí de uma coisa eu não gosto muito, mas quando está nesse estágio, é aquela coisa de apagar o incêndio, né? Então, é uma maneira aí de dar uma aliviada, dar uma acalmada aí para você centrar a cabeça e falar, não, vamos nos organizar agora. Então, o primeiro passo, fazer essas perguntinhas que eu falei e colocar lá, registrar em algum lugar da sua preferência, tá? Agora, a outra situação é a gente entrar mesmo no planejamento, para a gente começar 2020 aí com o pé direito, já começar com as coisas organizadas, e se a empresa está com muitas dificuldades, então ainda é mais necessário para que você não perca a sua empresa, para que você não perca toda a energia que você gastou, todo o tempo que você gastou, todo o dinheiro que você investiu, acreditando aí no seu negócio, no seu sonho, né? Não deixar ele morrer, seguir adiante, levantar a cabeça e vamos embora, né? Bora realizar. Então você vai perguntar o seguinte, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Mas vamos lá. Quanto eu quero crescer nos próximos, e aí você vai colocar nos próximos três meses,
ou você quer nos próximos 6 meses ou 12 meses? Então faça uma projeção de quanto você quer crescer e em quanto tempo você quer crescer. É importante colocar isso. Depois a outra pergunta é: quem eu quero atender? Ou seja, quem são os seus clientes? Você tem bem definido quem são os seus clientes? Ai, Márcia, todo mundo. Mas todo mundo quem? Hoje em dia a gente precisa entender muito, né? Vou dizer assim, o comportamento de consumo. A gente precisa se aprofundar mais nesse detalhe, porque cada vez mais a gente vê um consumidor exigente, um consumidor muito bem informado. Então a gente precisa estar à frente dos nossos concorrentes para poder oferecer algo melhor, algo diferente, algo que realmente tenha um valor maior para esse consumidor final. Então eu preciso desenhar, né? No meu caso, por exemplo, quem é o meu cliente foco? Então é a mulher que é empreendedora, que é mãe, né? E ela tem que dar conta de um monte de coisa, porque falta tempo, falta planejamento, e aí ela acaba ficando louca de tantas demandas que ela tem para cuidar, para tratar. Então esse foi o desenho do meu cliente ideal. É a pessoa que eu quero atender, que eu quero levar a minha solução para ela. Eu tenho uma solução para ela, né? Que é a questão da gestão do tempo, a gestão da produtividade, é trabalhar o lado pessoal, né? Essa coisa da ansiedade, enfim. Então, aplicar ferramentas que sejam próprias para esse perfil. Agora, se você é do varejo, por exemplo, você tem um produto físico, né, é importante também você saber quem você quer atingir. É um público mais jovem, feminino, masculino, homossexual, é um público que tem mais idade, é mais idoso, enfim, você precisa desenhar quem é o seu cliente. Como é que você vai desenhar isso? Justamente a partir do produto que você tem ou do serviço que você vende. Então, a partir disso é que você vai desenhar. Se você já tem, você precisa desenhar o seu cliente. Se você não tem ainda uma empresa e pretende montar uma empresa, pretende ter um negócio, o ideal é você, obviamente, pensar primeiro quem você quer atender. E aí depois você pensa no produto. Eu acho que fica mais coerente dessa forma. Tá bom, gente? Então, a terceira pergunta: quanto eu quero faturar nos próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses? Aí você pode também fazer uma projeção, inclusive gradual. Você pode colocar para 3, você pode colocar para 6 e você pode colocar para 12, não tem problema. Tá? Mas é importante você colocar esse número, você demonstrar esse número, registrar esse número e acompanhar os seus indicadores. E por que isso é importante? Para você perceber se você está crescendo, se você está perdendo faturamento, se você não está tendo lucro, né? Se você, para as empresas mais jovens, se você já atingiu lá o que a gente chama de PE, né? O ponto de equilíbrio, onde o seu investimento, ele não tem um lucro ainda, mas ele se pagou, né? Você atingiu aí um nível de faturamento em que você cobriu aquilo que você investiu. Mas você precisa formar um capital de giro, você precisa crescer, você precisa atender mais clientes ou aumentar o ticket do seu cliente, né? A gente vai falar disso mais para frente, para quem não entende ou para quem tem dúvidas, né? Eu sei quando a gente fala de pequenos empresários, alguns termos técnicos, as pessoas têm alguma dificuldade para entender, então a gente vai explicando aqui ao longo do vídeo, tá? E se você tem uma dúvida, pode comentar aqui também, que a gente vai ter uma alegria enorme em poder te atender e poder responder os comentários. Tá bom, gente? Então, seguindo aqui, qual será a margem de lucro
no melhor cenário e qual será a minha margem de lucro no pior cenário. Então a gente vai colocar duas situações. Mas Márcia, como que eu vou saber melhor cenário e pior cenário? Se você tem determinado aqui, conforme eu falei, o quanto você quer crescer, quantas pessoas você quer atender, qual o valor do seu ticket médio, né? Então eu quero faturar, vamos colocar lá 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 50 mil reais por mês. Você vai estipular esse valor de acordo com a sua capacidade, porque também não adianta. Se você tem um negócio pequeno, você sabe que a sua capacidade, ela não consegue atender uma determinada quantidade de pessoas, né? A menos que você tenha um produto online, que aí já é uma coisa mais abrangente. Mas se você não tem, se você trabalha com produto físico, seja tanto serviços como um produto, você tem uma limitação, né? Então, assim, você faça um cálculo que realmente você consiga atender e o que você deseja, então, crescer, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui um caso de uma manicure, né? Ou uma cabeleireira. É um serviço, né? Então, elas estão inseridas aonde? É um serviço de beleza, prestação de serviço de beleza. Tanto uma como a outra, elas têm uma limitação de tempo, né? Então vamos colocar assim que demora uma unha para fazer, né, pé e mão, 1h30, tá? Mais ou menos. Então, por dia, quantas clientes eu consigo atender? Se eu tiver um movimento, se eu for uma profissional muito boa e aí consigo atender uma cliente atrás da outra. Então vamos colocar. Se eu começar, se eu abro meu espaço, ou se eu atendo a domicílio, começo a trabalhar às 9 da manhã, por exemplo, às 10h30 eu termino uma, e ao meio-dia eu termino outra. Ou seja, aí já é o horário de almoço, né? Então, vamos considerar que a gente pare 1 hora para almoçar. Então, eu atendi 2 de manhã, e aí eu começo para o meio-dia para almoçar. Às 13 eu retorno. Depois, vamos colocar um prazo aí de 30 minutos para locomoção e tal. Vamos dar uma folga, né? Trabalhar assim mais com a realidade. Então, às 13h30 eu consigo atender outra cliente. E aí eu vou terminar às 15. Depois das 15 até as 16h30 eu atendo outra, e até as 18 eu atendo outra. Então, nesse ritmo, vamos colocar que a gente vai conseguir atender 5 clientes por dia. Quanto eu vou cobrar para fazer o pé e mão com 5 clientes por dia? Então, a gente coloca lá, vou fazer uma conta redonda aqui, tá? Quanto é um pé e mão na sua cidade? Eu vou colocar aqui a minha em média na faixa de entre 40 a 50 reais, tá? Então vamos arredondar para 50, que fica mais fácil a gente fazer as contas. 50, 5 vezes 5, 25, então vai dar 250 reais por mês. Vezes 6 dias ou 5 dias, vai dar 500, R$1.000, vai dar R$1.500. 1.500. Isso mesmo, né? Eu fui fazer a conta aqui para não errar para vocês. Então, R$1.500 por semana. R$1.500 por semana, a gente tem 4 semanas no mês, então vai dar 6 mil reais. Isso se eu atender todos os dias, das 9 às 18, e tiver uma cliente na sequência da outra. Então, esse seria o que? O meu melhor cenário. Atender todos os dias, uma cliente na sequência da outra e sem nenhuma ausência, né? O que é muito pouco provável de acontecer, né, gente? As manicures aí que vão me confirmar. Então, quer dizer, é o melhor cenário, mas isso é muito improvável que aconteça. Muito difícil acontecer isso. Então, a gente coloca o melhor cenário, mas vamos colocar também o pior cenário,
que é colocar talvez aí uma média de 3 por dia, vezes 5, não vezes 6, enfim. Então, você vai imaginar, de acordo com o que você já vivencia, colocar esse cenário de pior e melhor, para você poder trabalhar com uma realidade melhor, né? E aí, nesse caso, como eu estava falando da questão do tempo. Nesse caso, como que você vai crescer? Você não consegue crescer, porque o tempo é o seu limitador. O que você teria que fazer? Você teria que agregar serviços, aumentar o ticket médio, oferecer algo a mais para poder cobrar um pouco mais caro e aí ter uma receita maior. Esse seria uma das saídas. Caso contrário, você tem um limitador aí que é essa questão do tempo, então você fica engessada, você não consegue sair dessa margem. Então, vamos pensar nisso também para quem trabalha. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Mas para quem trabalha aí com serviços, seria, por isso que eu expliquei, seria isso aí que eu quis dizer, tá? Quem são seus melhores fornecedores? Né? É bom você ter isso também, por quê? Porque tem gente que fica dependendo de um único fornecedor. E aí, quando esse fornecedor falha, o que acontece? Você perde dinheiro, você perde cliente, você perde tempo, gera um desgaste, gera estresse, porque você tem um fornecedor. Então, é sempre bom você estar atento a isso, ter mais de um fornecedor, né? 3, 4, hoje com essa facilidade aí da internet, do online, a gente tem o Mercado Livre que funciona muito bem, né? Já teve aí alguns problemas no passado, mas hoje parece que, né, as reclamações diminuíram bastante. Então, é uma ideia também para quem trabalha com produto físico, consultar, sempre estar atento, né, para ganhar mais força aí na hora de negociar e na hora de comprar sua mercadoria para poder ter um lucro melhor, né? Qual é a sua proposta de valor? O que é isso? É justamente o que eu estava comentando agora. O que você oferece de diferente, que agrega no seu produto, a sua proposta de valor. Então, como é que você entrega aquilo que você entrega? Né? Você oferece uma solução e aí você dá um plus, você dá um bônus ou não. Então vamos pensar nisso. Será que eu poderia dar um plus para o meu cliente? Será que eu poderia dar um bônus para o meu cliente? Sem, obviamente, comprometer o meu orçamento? Né? Como que eu poderia fazer isso? Então é colocar realmente a cabeça para funcionar e a gente só consegue fazer isso, gente, com o planejamento e fazendo perguntas. Né? Eu vou deixar o link para vocês de alguns modelos, tá? E até as perguntas também, para vocês irem exercitando, tá? Que é pra gente mais uma vez começar 2020 aí, ó, show, para ter força, para cometer menos erros, né? Porque quando a gente comete menos erros, a gente cresce mais, a gente aprende também, é bom também o erro, porque a gente sabe, né, onde é que tem que ajustar, onde é que tem que arrumar, enfim. E aí a gente normalmente não comete o mesmo erro da próxima vez e ainda compartilha, né? O que é muito bom, porque aí, né, eu, por exemplo, já aconteceu algumas situações comigo que eu falo para minhas amigas, não vai por aí, porque esse caminho eu já sei, eu já passei por ele, eu já sei que não dá certo, né? Então a gente alertar, serve também por isso, é o lado positivo aí, né? E uma pergunta muito importante, talvez vocês tenham também uma certa dificuldade para entender isso, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem didática. Vamos ver se a gente consegue. Qual é o meu prazo médio de venda, ou seja, de pagamento? O que significa isso? Como é que eu recebo aquele produto que eu vendo, ou aquele serviço que eu vendo? Eu recebo a prazo, eu recebo à vista, eu recebo à vista com desconto, eu recebo a prazo com juros e, principalmente, qual é esse prazo? Então, você precisa ter muito bem estruturado essas informações,
tá? E aí a pergunta seguinte: qual é o meu prazo médio de compra, de recebimento? Ou seja, se eu tenho que comprar do meu fornecedor e ele me dá um prazo para eu poder pagar, e esse mesmo prazo eu consigo receber do meu cliente quando eu repassar a mercadoria para ele, quando eu conseguir vender, né? Porque eu vou ter que vender essa mercadoria para ele. Então a coisa fica, é como fosse uma balança, né? Fica mais ou menos equilibrado. Agora, quando tem uma diferença desse prazo muito grande, o que acontece? A balança, ela pesa, ela fica diferente. Então, se eu compro, por exemplo, à vista no meu fornecedor, eu tenho caixa, primeira coisa que eu tenho que ver, eu tenho caixa para pagar à vista, ok. Mas aí, em quanto tempo essa mercadoria vai ficar parada no estoque? Ela vai ficar parada provavelmente um tempo. E eu vou repassar para o meu cliente em quanto tempo ele vai me pagar. Então a gente precisa fazer esse exercício, parece complicado, mas não é. Depois que a gente pega o jeitinho, que a gente coloca no papel, ou né, no papel é maneira de dizer, né, gente? Eu sou das antigas, então eu acabo falando no papel. Mas quando a gente registra essa informação e pega o hábito de olhar, de acompanhar esses números diariamente, semanalmente, você vai perceber que isso é fácil. E muitas vezes aí é que está o buraco. Às vezes a gente não percebe porque a gente não acompanha. Mas se a gente passar a acompanhar, a gente vai perceber que tem um ajuste para fazer. Então é prestar atenção. Por isso também é importante o acordo com o fornecedor, né? Porque muitas vezes, eu agora aqui nesses feedbacks da empresa Nota 10, o que eu percebi? Uma cliente, ela compra a mercadoria dela à vista, e a mercadoria, ela demora um tempinho para vender essa mercadoria, alguns dias, né, que seja 2, 3, 4 dias, não importa, é dinheiro que está parado lá no seu estoque. E aí ela demora 40, 50 dias para receber essa mercadoria. É uma situação que não é sustentável. E o fornecedor dela, quando eu perguntei, o seu fornecedor é um parceiro-chave? Ela falou sim. Óbvio, ela paga à vista. É o sonho de todo mundo, né? Comprar, quem compra comigo me paga à vista, tá ótimo, lindo. Mas só que ela demora para receber essa mercadoria. E isso é o caso que a gente estava explicando agora da balança. Vai gerar um desequilíbrio muito grande. E vai chegar uma hora que o distanciamento do pagamento com o recebimento ele vai ser tão grande que se eu não tiver voltando lá um capital de giro, como é que eu vou sustentar isso? É uma situação que não se sustenta por muito tempo. Não se sustenta. Tá, gente? Então aqui foram algumas dicas, eu vou deixar alguns links para vocês, vou deixar as perguntas para vocês e vou deixar um outro link que facilita aqui todo a leitura das perguntas, né? E uma última aplicação, eu esqueci de falar para vocês, que eu uso bastante, algumas pessoas usam, que se familiarizam, é o Xmind, para fazer o que? Um mapa mental, né? Às vezes para você colocar os problemas, talvez ajude, é uma ferramenta. Eu vou deixar o link aqui, é um aplicativo, tem a versão grátis e tem a versão paga. A versão grátis funciona muito bem, eu uso também para fazer algumas coisinhas e me atende. Então acho que também é um outro tipo de ferramenta. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes um gosta de um, outro gosta de outro, né? Tem mais facilidade para mexer com uma, outros têm mais facilidade. Ah, Márcia, por hoje é isso, tá? Então quem gostou, dá uma curtidinha aí pra gente, compartilha esse vídeo, pode comentar, pode fazer críticas, tá? As críticas são sempre bem-vindas. A gente está começando aqui no YouTube, agora cada vez mais aí fazendo vídeos mais longos, que vão realmente gerar conteúdo, que é para a gente melhorar e agregar aí a administração das mulheres empreendedoras, né? A gente, além de cuidar aí do lado pessoal, do lado emocional, isso precisa ser muito bem cuidado, né? Porque se o lado emocional não estiver bem,
que vai acontecer? Nada vai estar bem. Nem você, nem a sua empresa, nem a sua família, né? Então a gente precisa estar bem equilibrado, estar com a cabeça fria, para poder aí seguir adiante e não deixar a peteca cair. Não é, gente? Então, ó, um beijo grande, mais uma vez, até o próximo vídeo, mais uma vez, muito obrigada.